E pessoal, voltamos aí novamente pra gente aí trilhar. Tá balançando um pouquinho, mas vai parar. Tá? Pra gente ter essa continuação, tá? As figuras abaixo são semelhantes e os lados dos quadradinhos se atêm a 1 centímetro quadrado. Determine o valor de x que corresponde à medida de um dos lados da segunda figura. Observe que este lado situado em uma região apagada da malha quadriculada. Então aqui, se a gente for contar essa primeira figura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui nós temos 5 quadradinhos, tá certo? 5, tá? Então a gente sabe que temos essa proporção em relação aos quadradinhos. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui nesse início da subida eu vou ter 1, tá certo? Tem um meio, mais esse meio. Então se eu formar esses dois aqui eu vou ter 1. Aqui se eu juntar essa meia parte mais essa meia parte eu vou ter 2, certo? Então eu tenho uma proporção de 4 para 2 que daria 2. Então se eu tenho 2 aqui e tenho 5 lá, tá? Basicamente, né, nós teríamos o quê? Para a gente encontrar o valor de x. Então x seria 5 vezes 2, que daria 10. Tá certo? Então x valeria 10 nessa condição. Então aqui está basicamente feito aí para vocês. Tá? Só quer sair de graça. Essa daqui, observe as figuras semelhantes do plano cartesiano. Responda se são ou não semelhantes. Justifica a resposta. Então, se você for contar os quadradinhos, você vê quais que são semelhantes ou não. Então, você vai ver, conta os quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tá? Então, aqui a figura diminui de tamanho. Mas, se a gente for ver, existe uma proporcionalidade. Então, aqui eu consigo pegar pelo que é o dobro. Então, eu tenho 2. Então, o dobro de 2, 1, 2, 3, 4. Então, elas são semelhantes, sim. Tá? Aqui, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3. Aí, tá diferente daquela lá. E aqui eu formo um quadradinho. Então, só tem um aqui. Aqui eu tenho um, bate, mas aqui na lateral não bate. Aqui tem 3, lá tem 2. E aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá? Aí você compara. Aqui vai ser 1. Tá? Essa comparação você vai justificar. Então, esses todos são semelhantes, tá? Se eles não são semelhantes, né? Diga quais são. O figura 1 é semelhante, figura 2, figura 3, figura 4 não é semelhante, tá? Quando que ele é semelhante? Quando que ele é congruente? Congruente que tem as mesmas medidas. Então aí você vai dar o seu parecer aqui na resposta, tá bom? Aqui é muito simples, foi até muito rápido, tá certo? Daqui a pouco a gente vai entrar com aula 2, tá certo? A gente vai dar aí uma entrada aí com a aula 2, tá? E a gente vai aproveitar e já dar uma entrada na aula 2, fazendo comentário, tá? Ampliação e redução chamado homotetia, né? Homotetia. Para reconhecer a proporcionalidade entre medidas dos lados, identificar que os ângulos correspondentes têm a mesma medida, vamos olhar a figura inicial observando apenas os lados. Então aqui a gente tem aquela figura da projeção, tá? Que ela começa no F, né? Que tá aquele chamado ponto de fuga que eu pedi para vocês pesquisarem, tá? Ela começa desse ponto, você vê que tem vários feixes. Aqui a gente tem a figura, tá certo? E que ela vai tendo a sua imagem basicamente ampliada, tá? Ela está ampliando o tamanho. E perceba-se que basicamente é uma figura até que artística, né? Essa parte aqui do B ou do A, que no caso do apóstrofo, tem um apóstrofo, né? Apóstrofo, esse tiozinho aqui em cima. Ele indica que seria a imagem ampliada, né? Uma segunda imagem, vamos supor. Tá? Tem a imagem real, A, e a imagem, tá? Que é o apóstrofo, né? Que é a imagem semelhante, né, a original. Então seria uma cópia, né?
Então, basicamente, aqueles que têm o apóstrofo são uma cópia. Daí nós temos aqui, note que os lados AB, tá certo? AB com apóstrofo, tá certo? Que são semelhantes. E depois apóstrofo duas vezes, são semelhantes. Então, aqui tanto a AB original quanto as cópias, tá? Que são semelhantes, quanto as cópias são iguais. Então, estão em paralelos, cortados por transversais. E o mesmo pode ser observado em outros lados. Mas o que significa isso? Tá? Acesse e descubra. Então, GeoGebra é um material, tá? Que dá para você brincar um pouco, né? Falando sobre, fazendo figuras, tá certo? Aumentando, reduzindo, ampliando. Então, esse endereço aqui do GeoGebra, tá? É muito legal. Você vai conseguir tá ampliando, reduzindo figuras e observando, fazendo gráficos também, né? Que é interessante, né? É bom de usar, tá? Na segunda parte, o que acontece aqui? Nós temos a semelhança. Então, na aula passada, vimos para reencontrar a razão de semelhança, né, entre duas figuras, é necessário dividir as medidas dos lados correspondentes, ou seja, K, tá? Imagem, tem imagem original, imagem real e imagem semelhante. Imagem real, imagem semelhante, tá? Onde a imagem real e imagem semelhante representam medidas dos lados das figuras. Quando há proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes e congruentes, que eles possuem medidas iguais, tá? Entre os ângulos, dizemos que os polígonos são semelhantes. Então, quando há congruência, nossas medidas são iguais e elas se correspondem, nós podemos dizer que essas figuras são semelhantes, tá certo? Então, nós vamos, daqui a pouco eu estou entrando com a segunda parte da aula 2, para estar explicando como que faz, tá? Dando algumas dicas. Até breve.